Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Costa e hoje vamos iniciar nossa aula da terceira série e o nosso assunto de hoje é sobre processos autotróficos. Quando eu falo de processos autotróficos, estou falando principalmente dos processos que ocorrem em seres autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento. E que processo então seria esse? Isso mesmo, a fotossíntese. A fotossíntese é um processo autotrófico que ocorre principalmente nas plantas e nas algas. É um processo, então, que vai produzir substâncias orgânicas que também vão servir de alimento para os seres heterótrofos, aqueles que não produzem aí o seu próprio alimento. Então, o que são? É a capacidade de produzir compostos orgânicos a partir de substâncias minerais, utilizando fontes de energia externa. Que energia externa é essa? A energia luminosa, né, que nós temos a luz do Sol, é através da energia do Sol que se faz a fotossíntese. Essas energias não podem ser diretamente utilizadas pelas células. É necessária a formação de ATP, fonte de energia para as células. E o que é ATP? É a adesina trifosfato, ou, na verdade, é a energia. Então, quando se fala de ATP, ela é igual a energia, tá? Energia química. A energia química é a transformação de substâncias químicas, também energia. Esse processo ele é chamado de quimiossíntese, que ocorre principalmente em algumas bactérias sulfurosas. Bom, falando primeiro sobre a adenosina trifosfato, ou também chamado de ATP, ela é uma base nitrogenada adenina, contém uma base chamada também de ribose, que é um carboidrato, que é uma pentose, e também possui 3 grupos de fosfato. Então nós temos aí na figurinha, nós temos 3 bolinhas verdes, né? Essas 3 bolinhas verdes, elas são grupos fosfato. A energia, ela vai estar acumulada nessa ligação de fosfato. Quando uma energia se rompe, eu tenho uma liberação então de ATP. Nós temos aí então uma molécula de uma pentose chamada ribose, que é justamente um RNA. E nós temos as bases nitrogenadas, por exemplo, a adenina. Na hidrólise de ATP, observa-se ao final do processo a produção de energia livre, que vai ser constantemente utilizada pela célula. Sua energia não pode ser associada, seu uso é imediato. Estima-se que uma molécula de ATP é usada cerca de 1 segundo após a sua síntese. Então, quando nós utilizamos a energia, nós estamos quebrando a molécula de ATP. Ela está o tempo inteiro sendo produzida e quebrada. À medida que eu estou falando, me movimentando, ao mesmo tempo eu estou tendo gasto energético. Então, essas moléculas, dessas ligações aí que tem entre os fosfatos, que são ligações fosfodiéster, elas estão sendo quebradas. E aí, quando é quebrada, ela está liberando, então, energia. Mas essa energia também tem que voltar. E como é que eu adquiro essa energia? Através da minha alimentação, não é? Então, com a medida que a gente se alimenta, então nós repomos, então, essa energia que foi perdida. E também tem a ver com a respiração. A respiração também há uma liberação de energia. Vamos falar agora de um processo autotrófico mais conhecido, que é então a fotossíntese. A fotossíntese, então, ela é um processo em que o ser vivo produz substâncias orgânicas, que se dá por nutrição orgânica, utilizando como reagentes o gás carbônico e a água, produzindo glicídios e gás oxigênio. Esse processo ocorre na presença de energia luminosa. Então, nesse caso, há uma reação química. Então, o que a planta tem? A planta tem as folhas. Na folha, então, na parte verde, contém a clorofila. Nessa clorofila, que a gente viu isso até nas aulas passadas, né, quando falamos de célula vegetal, nós temos aí uma organela chamada de cloroplasto. É ela que dá esse pigmento verde nas folhas. E aí esse tecido vegetal contém, então, esse cloroplasto organizados aí em lâminas, em grano, tá? Então, essas membranas estão bem organizadas. E aí, para ocorrer a fotossíntese, é necessário, então, que tenha água. Geralmente, a água é retirada lá das raízes, né, do subsolo. Então, essa água sobe pelos troncos das árvores, né, pelo caule, e chega até as folhas. Lá se encontra, então, com a clorofila, que também tem que ter a presença da luz. Então, a árvore, nesse caso, ela faz o sequestro de carbono. Ela sequestra 6 moléculas de CO2, junta mais 6 moléculas de água. Então, 6 CO2 mais 6 H2O, reação química, que é a setinha aí. Então, tem uma presença da luz
e da clorofila, eu tenho a formação de produtos. O que vai formar a fotossíntese? Ela vai liberar, então, glicose, que é a C6H12O6. Então, essa molécula aí, C6H12O6, ela é a glicose. Além disso, ainda vai liberar o oxigênio, que é esse oxigênio que nós respiramos. É claro que todo o oxigênio que nós respiramos, pessoal, não vem certamente das árvores, mas a boa parte vem das algas, né, que são protozoários. É tanto, então, que a maior parte do oxigênio é produzido pela fotossíntese, feita, então, pelas algas. Nas plantas e nas algas, a fotossíntese acontece no interior dos cloroplastos, caracterizados por diversas reações químicas. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada reação química dessa, né, e como é que ela ocorre. Então, a fotossíntese ocorre em duas fases. É uma fase escura e uma fase clara. A fase clara da fotossíntese é também conhecida como fotoquímica e acontece na membrana do tilacoide, através das reações luminosas que promove no estroma e no cloroplasto a fixação do carbono. Para que ela ocorra, é imprescindível a presença de luz, seja ela natural ou mecânica. Ao final dessa fase são produzidos o oxigênio, o ATP, que é a energia, a substância NADPH2, o ATP e o NAPH2, que são aceptores de elétrons, serão utilizados na fase escura. Nessa fase ocorre a fosforilação cíclica, que é uma fosforilação que é do tipo fechada, e uma acíclica, que ela é aberta. Então nós temos aí no desenho o Sol diretamente entra nesse grano aí, que é a membrana do tilacoide, e há um processo então de formação de ATP, NADPH e NADP. E tudo isso entra no chamado ciclo de Calvin, que está presente na fase clara. Então, essa fosforilação cíclica, ela é fechada. A luz entra diretamente na clorofila e aí os elétrons eles são excitados, né, lá justamente na clorofila. E aí esses elétrons eles são transportados, a chamada cadeia transportadora de elétrons. Então é formada essa cadeia e aí eu tenho também a energia para a produção do ATP, ela é liberado até que é feito então um carreador de elétrons. Isso tudo em um meio mais fechado. Temos também a fosforilação acíclica, onde eu tenho aceptores de elétrons. Esses aceptores de elétrons aí, quando o Sol entra nesse sistema, formam o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Que nesse caso, o que acontece nessa fosforilação acíclica? Vai haver a fotólise da água, ou seja, que é a quebra das moléculas da água, gerando aí mais elétrons, e a formação também de outra componente elétrica, que é o NADPH2, que também vão fazer parte aí da fase escura. Na fase escura, é também conhecido como química, e ela depende da primeira fase para que aconteça. Ela pode acontecer a qualquer momento do dia, independente da presença de luz. Nessa fase acontece a síntese das moléculas de glicose, através do ATP, e dos hidrogênios e dos NADPH2. Esse processo é chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Por que Calvin-Benson? Porque foi essa pessoa, né, Calvin, que descreveu a fase escura da fotossíntese. Então, nós sabemos que a fase escura não depende apenas da escuridão, ela pode acontecer em qualquer fase durante o dia. Mas, geralmente, a fase clara, ela se caracteriza principalmente pela grande chegada da energia solar. Então, ela começa a fazer um processo. E quando o Sol ele some, então começa então a chamada fase escura, que é o ciclo de Calvin. Nesse ciclo de Calvin, né, ocorre aí durante uma fase mais escura, nós temos aí então o açúcar, que é a glicose, e nós temos também a presença de CO2. E com esse CO2 tem então a fixação do carbono, que nesse caso ele faz parte do CO2, e depois nós temos a redução aí desse carbono, formando mais moléculas de energia para no final formar então a ATP. Formando então a ATP, nós temos aí o final da fotossíntese e o final do ciclo de Calvin. Qual é a importância da fotossíntese? Ela é responsável pela sobrevivência dos seres vivos, pois dependemos dos seres autótrofos, que são os seres únicos capazes de realizar a fotossíntese, direta ou indiretamente, para conseguirmos o nosso alimento.
além da manutenção das taxas de gases de CO2 e O2 na atmosfera. Então, isso, gente, está relacionado tipicamente com o ciclo do oxigênio e com o ciclo do carbono. Se nós formos falar do ciclo do oxigênio, que é um tema bem mais à frente nós vamos falar, os dois, eles andam juntos, porque o gás carbônico ele está na atmosfera, no processo de fotossíntese ele é retirado, como vocês estão vendo aí na figura, ele é retirado aí pelas plantas, né? Então é feito todo o processo de produção de glicose, depois ele é liberado na forma de oxigênio. E esse oxigênio ele roda então a atmosfera inteira, serve tanto para plantas como os animais, eles respiram o oxigênio. Então esse oxigênio, de certa forma, ele retorna para o corpo. No que ele retorna, esse oxigênio ele é aproveitado pelas células. E aí as células devolvem os produtos metabólicos que durante a expiração nós também liberamos esse gás carbônico. Então existe o sequestro e o sumidouro de carbono, que também já faz parte do ciclo do carbono. Então nós temos fotossíntese, oxigênio, respiração e liberação novamente do dióxido de carbono. Bom, agora vamos lá para o exercício. Vamos ver o que vocês aprenderam até agora aqui durante essa aula sobre fotossíntese, né, e sobre ATP. Então vamos lá para a questão. Sabe-se que a presença de oxigênio livre na atmosfera se deve à ação fotossintética dos seres vivos. Inicialmente o oxigênio foi liberado graças ao surgimento de seres do tipo: letra A, bactérias, B, cianobactérias, C, algas ou letra D, plantas. E aí? Qual seria a resposta? Então a resposta é cianobactérias, né? Então, a presença de seres vivos na atmosfera, ele foi inicialmente feito por seres chamados de cianobactérias, ou seja, que são bactérias antigas. Lembrando de todo o processo fotossintético, né, em que a luz ela atinge a planta, né? Então, ele faz sequestro de carbono e libera oxigênio e produz substâncias orgânicas. Bom, gente, então nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais informações e ver essa aula, acesse a nossa plataforma Eduque. Aguardamos vocês e até mais. Muito obrigado.